Boas-vindas à live do Colabora Junto. Estamos ao vivo aqui nessa iniciativa da User, da WildTech, um bate-papo informal aqui sobre colaboração, sobre design, inovação, tudo que envolve esses temas e temas conectados aí. A gente geralmente traz pessoas interessantes aí, amigos ou amigos de amigos aí da nossa rede para conversar sobre esses temas ou temas que conectem. E eu sou o Marcon Zanin, sou líder de design na User, sou aqui um homem branco, cabelo castanho e barba escura. Estou aqui com meus colegas Marcelo e Daniel. E aí, pessoal, sou Marcelo Moraes, também sócio da User, e homem branco, camisa preta, como todos aqui nessa live, nessa nossa gravação. Tenho cabelos e barba grisalho já, apesar da pouca idade, e uso óculos. Daniel. Muito bem. Eu diria, me assemelho muito nas características, só que muito bem nos cabelos do que mora. Daniel Wild, participo aqui pela WildTech, muito interessado, né, na palavra colaboração. Acho que nossa pessoa convidada hoje daria para fazer uma temporada só com ele, se a gente quisesse, com tanto de coisa que ele já botou para rodar e já viveu, né? Muito bom. Legal. Nosso amigo que vem hoje aí é uma presença especial que muito nos honra, né? O César Paz, empreendedor serial, como ele mesmo se define, engenheiro e mestre em design estratégico. César Paz é um investidor, sócio e mentor de empresas que hoje formam a Ecosys, um termo que a gente vai usar mais adiante, vai entender melhor o que é a Ecosys. Já foi eleito pela plataforma Próxima como um dos 10 profissionais mais inovadores do mercado brasileiro. Ele é cidadão emérito de Porto Alegre e um dos fundadores do coletivo Porto Alegre Inquieta. Outra iniciativa que a gente vai explorar bastante aqui hoje, que vai ser bem legal. E além de professor na Unicinos. César, entra aí. Junte-se a nós. Coisa boa, né, gente? Pô, tá aí. Obrigado, Marcon, Marcelo, Daniel. Bacana estar no Colabora junto aqui para a gente fazer uma troca e conversar um pouco fundamentalmente sobre colaboração, mas tudo que está ao entorno desse termo, né, que acaba nos conectando aí com modelos talvez mais sistêmicos, né, e aí, enfim, né, estamos aí à tua disposição para poder conversar um pouco e certamente vai ser um papo bacana. Bom, valeu, obrigadão por ter topado conversar com a gente, tirar um tempinho, né? E a gente pede, geralmente, né, a gente convida a pessoa que vem aqui para dizer quem é tu, quem é o César, explica um pouco para nós. A gente fez essa apresentação, mas tem algumas coisas aqui que a gente não disse. Diz para nós, então, quem é o César? Bom, primeiro, né, também aí me caracterizar, né, para poder ficar na linha do que, né, pautou a apresentação de vocês. Também, né, sou um homem branco, também hoje vestindo preto. Atrás de mim tem uma biblioteca de livros aqui que, né, é parte de um acervo aí dos estudos dos últimos anos. Tenho também barba, cabelo. Agora estou deixando o cabelo crescer, então estou aqui tentando ficar mais jovem, né? Tentando não aparentar esses 50 e tantos anos que já me pesa um pouco no lombo aqui. Mas assim, falando um pouquinho de mim, é sempre difícil a gente ficar se qualificando, né? Mas aí eu prefiro ser, né, entendido e compreendido como um empreendedor, um cara com bastante atitude empreendedora, que gosta de dar vida às ideias, né, de fazer coisas, né, com muito senso prático, mas ao mesmo tempo que valoriza muito a visão e os modelos, né, de acadêmicos, né. Eu gosto muito de trabalhar em cima de visões e de modelos que me permitam, né, aliar um pouco, eu acho, teoria e prática, assim,
E hoje eu me conecto assim com muitos movimentos, e todos eles dentro de uma visão de construção mais sistêmica mesmo, né? Quer dizer, tanto na minha atividade profissional e essa dimensão econômica, né? A gente precisa pagar boletos todos os meses, tem que então produzir, fazer coisas importantes, mas também dentro do que a gente chama de EcoSys hoje, que são, na verdade, 8 empresas conectadas, todas elas de alguma forma eu fundei ou fui investidor e sou mentor hoje do crescimento e da estratégia de todas essas empresas. Ao mesmo tempo tem uma atividade intensa, né, e aí com uma responsabilidade cidadã também de participar de forma ativa da transformação, especialmente dessa transformação local, quando a gente olha para a cidade. Porto Alegre sendo a cidade que eu vivi muito tempo fora, mas é a cidade onde eu realmente me percebo, tenho minhas conexões, meus afetos, né, e procuro de alguma forma contribuir com a transformação da cidade. Então estou muito conectado com os coletivos da cidade, especialmente com o Poa Inquieta, e também nessa dimensão como professor, né? Eu sou um professor de poucas horas, né? Mas sou professor da Unicinos, especialmente num curso de gestão para inovação e liderança, que é o GIL da Unicinos, talvez aí alguns conheçam, e enfim, eu sou um cara com bastante atitude empreendedora, gosto disso, e essa ideia assim de sempre estar pensando coisas novas, e aí me conecta muito com a visão de inovação, de transformação, né? E tento aplicar isso nos meus negócios, na visão de uma transformação de cidade, que nos últimos anos tem me provocado muito, e também, né, nessa formação dentro da academia de alunos de um curso de negócios mais focado na gestão da inovação e da liderança. Sou também pai de 2 meninas, né? Sou um daqueles casos raros, assim, que tem um casamento de 30 e tantos anos, né? Um único casamento, e hoje, depois de algum tempo, desde 2015, né, residindo em Porto Alegre, e muito feliz aí também de poder estar com vocês aqui hoje, agora fazendo essa conversa aqui. Legal. Pô, bacana. Então, aproveitar que tu apresentou um pouquinho, né, falou um pouquinho do EcoSys, essas empresas, 8, né, 8 empresas, estão, de alguma forma, conectadas a ti, ou tu conectado a elas, né? Um dos nossos temas principais nesses papos que a gente faz aqui é sempre colaboração. E essa colaboração, a gente não está se referindo a alguma colaboração em específico, mas a gente quer que a gente pergunta para a pessoa assim, qual é o conceito, o que ela entende por colaboração. E eu já adianto um pouco mais, tipo, poxa, são 8 empresas, no mínimo, né, 8 equipes, 8 times que se conversam, que trocam. Como é? O que é colaboração para ti? E como que tu lida com isso dentro desse universo, né, de 8 empresas, muita gente? Como acontece? Como é que ocorre a colaboração para ti de forma adequada? Cara, assim, a gente tem que ter o cuidado de não ser professoral demais, né? Quando vem uma pergunta tão ampla, né? O que é colaboração, né? Mas aproveitando e talvez emendando assim com a visão do EcoSys, né? Que é esse grupo de empresas, a gente chama inclusive de uma anti-holding, né? Porque o que a gente busca nesse modelo talvez de inovação organizacional que eu tenho hoje nos negócios é essencialmente o espírito de colaboração, né? E a colaboração, ela é base das construções ecossistêmicas, né? É base. Então, quando a gente apela lá para a biologia, a gente, né, e biologia cognitiva, lá com Maturana, né? A gente vai encontrar uma explicação na biologia dos componentes moleculares colaborando, né? Colaborando entre si, colaborando com o meio, né? Sempre colaborando de uma forma dinâmica, criando esse processo metabólico aí, né, que dá origem a tudo, né, que é rede que compõe a natureza. A natureza é um grande universo de redes conectadas por todos os lados, todo mundo colaborando com todo mundo, né? E a gente nega um pouco essa realidade, principalmente no século XX ali, quando a gente apela para modelos hierárquicos, né? Isso tem explicação, é lógico, é um ano de 2 grandes guerras, né? Mais de 100 milhões de pessoas estiveram nos frontes de batalha
30 milhões de pessoas morreram. Então, a visão hierárquica dos exércitos, das construções, elas vão para dentro das organizações e acabam fazendo o século XX ser um século, talvez, que contrapõe a natureza das construções ecossistêmicas ou dos modelos em rede que dão base, né, para as construções ecossistêmicas. E aí a gente vai ver as organizações completamente hierarquizadas ao longo do século XX. E aí eu tenho uma crença que o século XXI é o século das construções em rede, dos modelos organizacionais distribuídos, né? E aí, quando eu vou criar mais um ciclo como empreendedor em 2015, faço alguns investimentos e sou fundador de algumas empresas, todas elas ligadas aí ao universo ainda da comunicação digital, da transformação digital, eu penso num modelo organizacional que seja diferente, que seja realmente numa visão ecossistêmica. Por isso essa visão de anti-holding, né? Então eu começo, na verdade, a buscar empreendedores aqui no Sul que sejam de empresas especialistas. Então eu busco algumas disciplinas desses novos modelos de comunicação que eu quero investir, e o design de experiência é uma delas, né? E a gente está falando aqui dentro de vocês conhecem melhor que eu, uma disciplina que vocês conhecem melhor que eu, mas existem outras, a ciência de dados, as tecnologias de desenvolvimento, né? As tecnologias de mídia, a produção de conteúdo audiovisual para as novas plataformas. Então eu vou montando várias empresas especialistas que compõem esse ecossistema. E todas elas colaboram essencialmente entre si, mas sem um modelo, sem aquele framework que normalmente as holdings trazem, né, com modelos e boas práticas que forçam laços muito fortes entre essas empresas, né, e modelos operacionais, opção de ferramental único, né, e tudo isso eu evito, né. Então a primeira coisa é criar nesse modelo ecossistêmico, que é base das construções sistêmicas em rede, laços fracos, né? Então as empresas estão todas juntas, colaboram entre si na medida da oportunidade e da necessidade, mas sem a obrigação, sem a exigência, né? E para que isso aconteça, a primeira coisa é um exercício diário que eu preciso fazer de não ter o protagonismo, não ser executivo de nenhuma destas empresas, né? E ter na liderança dessas empresas sócios que sejam muito mais jovens do que eu, né? Porque aí, nesta lógica, eu estou trazendo um modelo mental muito mais jovem, né? Um modelo mental completamente alinhado com os novos tempos, né? Porque por mais que eu me atualize, o meu modelo mental ainda está preso, né, no modelo mental, enfim, né, da década de 90, 2000 ali, quando aí sim eu era um dos disruptores, né? Hoje, nem que eu queira, não serei mais, né? Mas os meus sócios serão, né? Então eu tenho uma participação... Pode falar, Daniel. Nunca se sabe quando você terá aquela ideia que... Eu acho que tem... Eu queria te interromper, já meio que fazendo uma pergunta. Dado esse movimento da Ecosys, tu não te enxerga como se fosse não vou chamar de liderança de comunidade, mas como se fosse alguém que está ali sendo guardião dessa comunidade, dessas empresas, ao mesmo tempo tu não quer impor, mas tem um cuidado ali para que elas se cuidem, para que elas nutram essa ligação, essa conexão. Tem um pouco disso também, né? Exatamente isso, não, né? Eu atuo, né? E esse é um exercício diário, né? Como eu estava falando, para primeiro não ser o protagonista, né, desse processo todo de construção destas marcas, né, que são marcas, ao mesmo tempo associar ao Ecosys, enfim, toda a minha experiência, toda a rede de contatos, conexões, compreensão, né, sobre o movimento do mundo, mas o que eu digo é assim, eu preciso do modelo mental dos meus sócios para que esses negócios prosperem de uma forma completamente contemporânea, né? E não do meu, né? O meu, ele tem que servir para ajudar esses negócios a fazerem este processo de colaboração, sim, mas ao mesmo tempo também para que tenham, né, uma visão responsável desse crescimento. Então tem uma parte que é mais pesada de qualquer negócio, né? Quer dizer, o negócio tem que ser correto, né? Tem que fazer certo.
tem que ter uma boa contabilidade gerencial, tem que ter também um modelo de gestão orçamentária, então tem uma parte dura que eu contribuo muito, eu tenho modelo para isso, tem uma parte imaterial, né, que é essa relação com o mercado, a minha reputação, a minha experiência, enfim, a favor desse negócio. Mas o jeito de fazer, o jeito de lidar, principalmente quem contratar, né, isso está muito... Eu confio muito, né, no modelo mental das gerações seguintes e dos meus sócios que estão também num primeiro nível alinhado em valores, né? Hoje eu tenho mais de 25 sócios, né, nesses negócios, então é muita gente, mas um grupo muito genial, assim, de pessoas muito talentosas e, né, que, enfim, comungam de valores muito parecidos, né? Então tem uma certa harmonia necessária para que esse ecossistema funcione, e é um modelo também, e essa é a minha grande experiência, né? É um modelo de inovação organizacional também, né? Então eu gosto muito dos modelos organizacionais, de pensar sobre eles e de provocá-los, né? E até, hoje... desculpe, até não. indo nesse caminho, né, dessa tua vontade de empreender e de fazer coisas, né, de executar muito, teve uma outra curva, uma outra oportunidade que tu encontrou e foi atrás, que é essa parte do empreendedorismo social, um pouco, onde tu acabou sendo parte, e aí tu explica para nós o que é, como nasceu e como é que tu entrou, né, no Poa Inquieta, né, o Porto Alegre Inquieta. O que é o Porto Alegre Inquieta? Por que ele existe? Como ele nasceu? E como é que tu acabou entrando nesse grupo? E o que vocês fazem lá? Isso é legal de a gente analisar, porque entra nessa visão de cada vez mais esses modelos, né, mais orgânicos e mais sistêmicos se estabelecerem em todas as dimensões, né? Nos negócios, a gente falou do ecossistema, mas quando eu vou para essa dimensão, assim, né, talvez dessa compreensão sobre a necessidade de a gente, como cidadãos, né, participar ativamente num processo de construção política, mas que não necessariamente é uma política partidária, né, mas uma política na visão mais ampla, né, do que é estabelecer o diálogo como ferramenta, fazer construção e de acordos, né, e trazer isso para uma transformação da cidade, especialmente. Nós estamos falando aqui de Porto Alegre, no caso. O Porto Alegre Inquieta, ele surge como esta oportunidade, né, onde tu reúne pessoas, e hoje são milhares de pessoas, mais ou menos 13 mil pessoas hoje conectadas ao Poa Inquieta, mais ou menos uns 80 articuladores, né, que pensam a transformação local, a transformação da cidade, a partir de valores que são a visão de sustentabilidade, inclusão, diversidade e criatividade, né? Então, eu diria assim, que é um grupo que começou falando muito de economia criativa, se originou a partir de um grupo raiz, e depois esse grupo abriu em vários grupos temáticos, né? Vários grupos temáticos, vários spin-offs desse grupo raiz, e aí vem arquitetura e urbanismo, sustentabilidade, resíduos, turismo, enfim, são 30 grupos, né? Educação, né? Bom, e aí esses grupos, eles todos tiveram primeiro uma visão alinhada com essa visão de transformação local. Isso conecta as pessoas, né? Porque é muito mais fácil tu estar falando de transformação local do que talvez de aquecimento global, né? A transformação local, ela é mais tangível, né? Consequentemente, ela é mais fácil de engajar. E também a gente teve muito cedo uma inspiração muito forte em Medellín, né? Porque muito no início do Poa Inquieta a gente fez uma primeira missão a Medellín, e eu conheci Medellín quando a minha filha mais nova foi fazer uma mobilidade acadêmica e optou, na verdade, por fazer essa mobilidade acadêmica. Talvez pudesse optar por qualquer cidade do mundo, né, e optou por Medellín. E aí eu comecei a entender o porquê e comecei de novo, né, o modelo mental de uma geração mais nova nos ensinando, né. E aí eu comecei a entender por que
Medellín, né? Por que ela tinha uma menina de 17 anos fazendo nutrição na UFIXPA ali, uma universidade federal, ia escolher fazer uma mobilidade em Medellín ao invés de escolher, sei lá, uma cidade americana, uma cidade europeia, E aí eu começo a entender, vou visitar ela primeiro lá, e entendo, né, que Medellín é uma cidade que sai da condição de cidade mais perigosa do mundo para a condição de cidade mais criativa do mundo em menos de 30 anos, né, em poucas décadas. Então Medellín, que era um lugar proibido para qualquer turista americano ou europeu que viesse na América do Sul nos anos 90, primeira recomendação para o turista americano que vinha para a América do Sul, eles não vá a Medellín, né? E Medellín era o epicentro de uma crise de segurança na Colômbia nos anos 90, assim, uma crise generalizada, milícias, guerrilha, paramilitares. E aí eu vou e me deparo com uma cidade que fez um processo de transformação e de desenvolvimento completamente inclusivo, né? E aí isso é um soco na boca do estômago, assim, de quem conhece uma cidade grande sul-americana, com todos os problemas que uma grande cidade sul-americana possa ter, né? Mas que resolve, né, e encaminha os seus problemas a partir de uma visão de desenvolvimento inclusivo, né? Basicamente essa, que não trata, não existem em Medellín duas cidades, né? Uma cidade instagramável, outra cidade invisível. Não, existe uma Medellín, e o instagramável é aquilo que a gente chama de invisível, né? Aqui em Porto Alegre. Então, aí a gente, a partir de Medellín, a partir dessa visão de transformação local, começa a organizar esse coletivo, falando, sempre sendo aquela voz presente em todos os movimentos da cidade, se articulando com o poder público, com as universidades, com o que for, sendo um dos atores principais da formação e da criação do Pacto Alegre, que é um pacto da cidade, um pacto pela inovação, né? Mas sempre sendo a voz mais provocativa em relação à visão da descentralização, né, desses movimentos que normalmente são completamente centralizados e passam longe aí das regiões mais periféricas da cidade, e a gente está sempre nesse esforço de trazer essa realidade, de fazer essa visão inclusiva, né? Então o Pacto Alegre, ele nasce a partir do Poa Inquieta. O Poa Inquieta é um dos atores, né, da formação e um dos fundadores do Pacto Alegre. O principal protagonista da formação do Pacto Alegre é a Aliança pela Inovação, que é a união das 3 universidades principais, né? URGS, PUC e Unicinos. Essas universidades se juntam, formam a Aliança para a Inovação. A Aliança para a Inovação, junto com outros atores, inclusive o Poa Inquieta, constrói e forma o Pacto Alegre, que é este pacto pela inovação. E o Poa Inquieta é sempre essa voz dentro do Pacto Alegre que diz a gente, precisamos descentralizar, né? Precisamos parar de fazer esse movimento sendo um movimento só olhando para uma visão de base tecnológica nos principais bairros da nossa cidade, com muito pouca diversidade, né? Então, a gente vem trabalhando e nesse sentido o tempo todo. Então, o Poa Inquieta, ele tem essa missão, né? É uma visão de desenvolvimento inclusivo e para todos, né? Acho que esse talvez seja o... Você falou, César, sobre incluir, né? Incluir esses movimentos e descentralizar. E aí tem uma frase tua que vem que a gente pegou no artigo ali de quando tu recebeu aquela homenagem da Câmara de Porto Alegre, Câmara de Vereadores, que é o diálogo é um caminho para a transformação. E aí eu te pergunto como é que acontece, então, essas iniciativas para conectar, para descentralizar e incluir, né, incluir mais, né, as margens aí nessa movimentação de transformação. Bom, talvez aí a gente tenha que enxergar um pouquinho o contexto, né, dessa fala, talvez dessa frase, mas o Poa Inquieta, ele nasce com essa visão e essa inspiração em Medellín, né, por Medellín ter, né, nos mostrado que é possível tu transformar uma grande cidade sul-americana em poucas décadas, não em poucos anos, mas em poucas décadas, e que o modelo de transformação
inclusiva, ele parte essencialmente do diálogo, né? E no Porto Alegre Inquieta, a gente usa como instrumento social as rodas de conversa, né? Também muito referenciada em todos o processo de pacificação de Medellín. Medellín foi uma cidade que foi pacificada a partir da execução de rodas de conversa em todos os territórios, sem exceção. De uma forma sistemática, como uma política pública de pacificação. Né, de um processo, né, de encontrar... Medellín começa com esse processo de pacificação nos anos 90, quando a Colômbia tem uma eleição para presidente onde são assassinados 3 candidatos a presidente. E aí o que acaba sendo eleito, que não foi assassinado, por óbvio, né, ele cria o Ministério da Paz. E aí ele coloca como ministra da Paz uma mulher que eu não vou lembrar o nome, eu sabia, mas eu não vou lembrar agora, e ela começa a utilizar como instrumento social as rodas de conversa, né? A partir de uma visão, lógico, tem uma instrumentalização de todo esse processo de construção de uma roda de conversa, principalmente em comunidades mais periféricas e tal, onde, lógico, a linguagem não violenta, a visão de futuro, né, e não a visão de passado, das dores do passado. Quando tu começa a olhar para trás, tu vai ficando muito, né, tá todo mundo muito machucado, né? Então a construção da visão de futuro é sempre a pauta desses encontros, né, pautados por uma visão de conversas, de troca enfim, de roda de conversa. Ela sempre tem essa visão, né, não hierárquica também. E a partir destas construções, tendo a roda de conversa como instrumento social, Medellín fez todo o seu processo de pacificação, né? E aí no Pô Inquieta a gente começou a utilizar isso à exaustão, assim. A gente já fez mais de 500 rodas de conversa, né, em diferentes temáticas, em diferentes lugares da cidade. Eu diria que em muitos lugares da cidade, né? Então, sei lá, esse final de semana a gente estava no Areal da Baronesa, que é um lugar que muita gente não conhece, que é uma região, é uma periferia central, né, no Menino Deus, é um quilombo e ali a gente estava discutindo cidadania, né, assim, montando aquilo que a gente vem preparando aí, que é um congresso popular de educação para a cidadania. Então a conversa, o diálogo, as conexões, né, é um instrumento, só que isso leva tempo, né, isso não é um processo. E tu tem que ter essa visão da temporalidade muito clara. Isso não é um processo de transformação, ele não é um processo de poucos anos, né? Ele é um processo de muitos anos. Não é fácil, né? Tem muita discussão, muito debate, tem que ter muito diálogo aí. E aí até eu faço um gancho com isso tudo que tu nos colocou aqui. Por exemplo, né? 30 anos para Medellín reverter uma série de condições adversas que tinha lá, de violência, pobreza, etc. Coisas que a gente vê por aqui também. E aqui nós temos esse nosso o Porto Alegre, alguns momentos interessantes, né? Mas como fica a questão assim de colaboração, de diálogo com o poder público? Porque a gente sabe, né, como é comum aqui no Brasil, em todas as cidades, um prefeito, um vereador, eles ficam 4 anos, aí muda. A Porto Alegre mesmo é uma cidade que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre não reelege, muitas vezes, nem o mesmo partido. E como fica essa mudança, se o poder muda, as ideias mudam, e tem que dialogar novamente, reconstruir coisas? Vocês já passaram por isso, já estão há bastante tempo. Como é essa experiência de lidar com um poder que vai e vem, e muda de mão, e as decisões mudam também, e os interesses, né, mudam deles? O que a gente tem que entender, e a partir do momento que a gente entende isso, simplifica essa compreensão dessa visão da transformação e a temporalidade. Como é que a gente trabalha com isso no tempo, né? O modelo mental da classe política é um modelo de 4 anos, né? Jamais vai ser responsável
não é um modelo mental da classe política, vai responder para uma transformação de cidade, né, para um processo de transformação completa de cidade. Isso tem que estar numa camada acima, né, que é a sociedade civil organizada de alguma forma, né. Então, quando tu consegue te organizar como sociedade e ter uma capacidade de fazer essa reimaginação de futuro, enxergar uma cidade muito melhor, enxergar uma cidade que resolve os seus problemas estruturais, e os problemas estruturais de uma cidade não se resolvem também em poucos anos. Nenhum modelo mental de classe política é capaz de resolver os problemas estruturais de uma cidade. Só a cidade é capaz de resolver os problemas estruturais dela mesma, né? Ou a sociedade. E para fazer isso, para fazer esse processo de construção, a organização tem que ser a organização da sociedade, da qual, e é importante entender isso, os políticos fazem parte, né? Não estão excluídos, mas não são protagonistas desse processo, estão a serviço. Né? Isso... É quase como se a gente elegesse um condômino, né? Um condomínio, um síndico, na verdade, um síndico, né? No condomínio. Então, o cara tá lá, é um político, quer fazer o trabalho dele e tal, mas ele tem um projeto de 4 anos para ele, para o seu grupo político, para a sua... inevitável, ele não consegue lutar contra isso, né? Ele tem que se provar em 4 anos para ser candidato a algo, ou para se reeleger, ou para... Então o modelo mental força ele a decisões que estão no escopo de 4 anos. Por isso a educação nunca é uma pauta, né? Passou a ser talvez agora, a partir do momento que começou a se discutir também, a gente no Põe Inquieta faz parte de um pacto pela educação, que acabou sendo, né, feito mais recentemente, depois do Pacto Alegre, né, que é um pacto pela inovação. E então é preciso organizar a sociedade. O Põe Inquieta, ele é uma forma orgânica de organização de coletivos, mas não tem funcionário, não tem conta corrente, não é uma entidade, não tem CNPJ, consequentemente precisa se conectar a outros movimentos, né, para poder ter espaço de diálogo, de construção política, e para isso se junta, né, forma junto com outros atores o Pacto Alegre, dialoga com o poder público. Cara, hoje a gente se pedir uma audiência para o prefeito ou para qualquer secretário, a gente abre a agenda na hora, né? Porque institucionalmente o Põe Inquieta é uma voz importante na cidade, né? Mas não é uma entidade, não é um instituto, não é um... Então, voltando à questão, tu precisa fazer conexões o tempo todo, mas precisa fazer essa organização da sociedade em favor de um projeto, como é, talvez aí o Pacto Alegre como projeto em favor da inovação, tem essa pauta, ou é o Pacto pela Educação em favor da educação, né? Sim. Então, esse projeto de sociedade, ele está numa camada acima do poder público, né? E precisa exigir do poder público, precisa estar ali, e o poder público, enfim, a Câmara de Vereadores, cada um tem o seu papel nesse contexto, mas esse projeto de cidade não pode ser um projeto do prefeito Melo, ou do prefeito que vai vir depois do Melo, sei lá, né? Eles deveriam estar, e Medellín fez isso muito bem, né? O prefeito, que eu, né, brinquei aqui, que é como se fosse um síndico, ele tem que estar a serviço de algo, né? E tem que ser eleito e cobrado por estar a serviço de algo que é conhecido. A gente perdeu essa cultura cidadã, né? Quer dizer, essa visão do cidadão fazendo parte da política da cidade, né? E é isso que a gente tenta resgatar, né? Depende muito dessa organização, né, da sociedade como um todo, né? Eu brinco. A sociedade terceirizou demais também para os políticos, né? Não, esse é o maior erro que a gente fez. É o maior erro, né? E eu brinco um pouco com isso, que eu digo, a maior inquietude no Põe Inquieta é a inquietude com a nossa própria capacidade de intervir e participar do processo político como cidadãos, né? Então a maior inquietude é com nós mesmos, né? Que a gente, pô, mas não adianta tu, né, delegar e jogar todas as tuas esperanças de uma cidade melhor para teus filhos num projeto político partidário ou num candidato, né? Uhum. Isso é uma grande bobagem, ninguém, né, tem que existir uma construção de um projeto de cidade a partir da sociedade, né? De alguma forma isso ser muito claro, e os
enfim, os governantes que vierem ocupar os cargos importantes, sejam dentro do poder público, seja como secretário, seja como prefeito, eles não podem ter um projeto de 4 anos para fazer o que bem entendem, né? Você tem que estar a serviço de um projeto da sociedade que precisa estar claro, e é uma visão de futuro, né? É uma visão... tu vê no Brasil, né, alguma outra iniciativa desse nível, desse porte, que esteja também despontando, realizando coisas que esteja acontecendo em alguma outra cidade aqui brasileira? Não, a gente vê, talvez a gente tenha buscado a referência de Medellín por não existir uma referência tão clara, né, desse processo, que tem que ser um processo de transformação, tem que ser uma visão de futuro, mas fundamentalmente tem que ser uma visão, né, de transformação a partir dos elementos principais, né, que a gente já citou aqui, a sustentabilidade, a diversidade, a inclusão, né, e a gente vai ver exemplos, né, talvez a gente vai encontrar, né, no Nordeste do país alguns exemplos interessantes, né, no próprio Ceará, com alguns movimentos que foram feitos, Sobral é uma referência na educação, no Recife também é uma referência do ponto de vista de transformação da inovação, mas também tem essa questão de ser um processo que também não dá para se dizer que é descentralizado e que está todo, né, tem de alguma forma tem uma camada de pessoas, né, principalmente acadêmicos, e que pautam essa transformação e não chega a tocar nas pontas, assim. Então, talvez a não existência no Brasil de um exemplo claro nos dá a oportunidade, talvez, de sonhar ser essa referência, né? Legal. Ao mesmo tempo, né, reconhecer em Medellín, nesse momento, talvez o melhor exemplo na América Latina de uma cidade, né, que, enfim, faz essa transformação sem, né, resolver, né, essencialmente seus problemas totais, mas cria primeiro um serviço e um serviço de mobilidade que acaba sendo fundamental para o desenvolvimento inclusivo, né? Hoje em Medellín, tu tem um sistema multimodal conectado que cria, na verdade, essa sensação de oportunidade para qualquer pessoa, né? Com menos de 20 minutos, tu te conecta, esteja onde tu estiver em Medellín, a essa rede de mobilidade que envolve o transporte público, mas não só o transporte público, né? E a partir daí, então, tu tem a cidade toda acessível para qualquer cidadão. Essa é a primeira grande solução, né? Quando a gente olha, por exemplo, a nossa realidade no sistema de mobilidade de Porto Alegre, a gente vai ver algo completamente caótico à beira, né, da falência. Então, o primeiro grande projeto, que seria um projeto de sociedade, numa visão de médio e longo prazo, né, na nossa pauta dentro do Põe Inquieta, parece muito que tem que ser o sistema de mobilidade, né? Uma cidade inteligente é uma cidade em que seus sistemas funcionam, né? Só isso, né? Não é uma cidade cheia de tecnologia e de dados, né? E quando tu tem todos os sistemas principais funcionando, e nós estamos falando de sistema de mobilidade, mas também saúde, educação, né, segurança, tu tem uma cidade inteligente, né, que as coisas funcionam, que as coisas, né, tu tem oportunidade para todos. Hoje um cara que vive, sei lá, eu vou falar aqui da Restinga, por exemplo, né, que depende do transporte público, cara, é um desastre. Cada vez menos frequências, cada vez mais caro, cada vez pior, né, o transporte. Então, isso nos últimos anos se agravando, né, e uma condição aí de insegurança total, né, também dentro desse... Então, como é que a pessoa vai acessar uma oportunidade de emprego na Zona Norte, se o cara não consegue pagar passagem, ou o ônibus passa só num horário que... Então, esse sistema ele tem que funcionar, as pessoas precisam se deslocar na cidade com facilidade a custos baixos, né? Isso é uma obrigação do Estado e a gente precisa ter essa solução, né? Qualquer cidade todas as cidades grandes do mundo já resolveram esse problema há muito tempo, né? A gente vai para Lisboa, Nova York, Vancouver, todo mundo adora andar de metrô, adora andar de transporte público. Aqui não, cara, aqui o cara sai da garagem de carro, né? E é isso. A gente tem um incentivo cada vez maior para usar o carro do que deixar ele na garagem. Mas esse é o ponto, né? Tu só vai ter solução quando quebrar esse paradigma. Hoje a gente tem
externalidades no custo do transporte privado que não é cobrada. Hoje tu estaciona em qualquer lugar da cidade de Porto Alegre de graça, salvo exceções onde tu paga R$2 para ficar 1 hora estacionado. Vai estacionar em Lisboa de carro, ver quanto tu vai pagar. Porto Alegre tem 4, 5 mil vagas de estacionamento, Lisboa tem 30 mil cobradas, né? Sim. Cidade muito menor que nós. Bom, então, assim, essas são as questões centrais aí, né? Principais, né? O Pacto Alegre, né, ele veio para ser um pacto pela inovação, para o uso também, porque não, da tecnologia em inovação, etc. E a gente estava conversando antes, né, de fazer esse papo aqui, e veio esse evento de inovação que foi trazido aqui para Porto Alegre, né, que Porto Alegre está sediando já, se não me engano, foi o segundo? Segundo, o South Summit, né, que você está falando, é isso? Summit, é isso. E ele não está aqui exatamente por uma iniciativa do Pacto Alegre ou coisa assim, mas, não sei, a minha visão é que por Porto Alegre talvez tá fomentando esse tipo de coisa, viu-se uma oportunidade de fazer isso. Não, veja bem. Enxerga isso. Não, a gente nos últimos anos está fazendo em Porto Alegre aquilo que a gente se propôs, assim, como sociedade. Estou falando como sociedade. Quando nós fizemos lá o Pacto Alegre, que é o Pacto pela Inovação, inclusive a marca e o naming, né, eu tenho a honra de ter criado. O que a gente fez ali? A gente disse que queria construir um ecossistema de classe internacional em Porto Alegre, né? Porque a gente via muitas iniciativas, mas todas elas desconectadas, né? E a gente entendia que uma cidade que produz tanto conhecimento, que tem tanta matéria-prima para a inovação, que é a produção de conhecimento, não era razoável que tivesse, por exemplo, atrás de outras cidades brasileiras, como é o caso de Recife, que a gente já citou aqui, ou mesmo de Florianópolis, que está a 450 quilômetros daqui, né? E a gente já fez isso. Porto Alegre já é um ecossistema de classe internacional, né? O South Summit, ele é na verdade, talvez seja uma catarse dessa história toda, né? De vários... Então, tu vai lá no Cais do Porto, tu vai ver milhares de pessoas se conectando em 3 dias. E o South Summit é exatamente essa catarse desse ecossistema de inovação que já existe e que, de alguma forma, já existia, a gente só conseguiu conectar e mostrar força e transformar ele em algo visível, né? Com alguns elementos, né? Então, o South Summit talvez seja um grande ativo desse ecossistema de classe internacional que hoje já é uma realidade. A discussão é como é que a gente avança em relação a isso, né? E aí vem essa discussão da descentralização Outro é o Caldeira. O que é o Caldeira? Pô, o Caldeira é um hub absurdo que aconteceu em pouquíssimos anos, a partir do momento em que, com o Pacto Alegre, todas as forças que estavam, de alguma forma, existentes e que foram conectadas e colaboraram, aproveitando aqui o nosso... Elas colaboraram, elas pararam de se olhar, né, e criaram uma visão de um grande ecossistema de inovação de classe internacional. Eu vou te falar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul precisa disso, né? Por vezes eu vejo a gente muito, cada um querendo cuidar do seu umbigo e não conectando, né? Então esses movimentos... E de novo eu te enxergo como esse cara da comunidade dando os diferentes papéis, meio que não querendo aparecer, mas não tem jeito. Se alguém me pergunta o que é o Pacto Alegre, eu quero perguntar pro César. Tipo, então, eu entendo o teu interesse em não ser protagonista e estar presente, mas a tua história e o teu processo é o que ajuda muitas vezes a acelerar e travar os caminhos, né? O Caldeira é o lugar que eu adoro ir e a pessoa que vai me receber tá atrasada. Eu fico feliz, porque eu vou encontrar um outro, eu vou no café e tal, já encontrou 15 pessoas diferentes, aí chegou uma pessoa lá, desculpa, quer fazer mais alguma coisa?
Então, essa é a parte isso. assim, da gente se reencontrar, reconectar, né? O Caldeira é esse grande hub, né? É um hub muito bem articulado, muito bem pensado, né? Ali é a expressão da iniciativa privada, né, na sua força, na sua potencialidade, na sua capacidade de investimento, fazendo e transformando um lugar que era um lugar completamente fora, né, do eixo, num grande hub de inovação, com uma possibilidade, perspectiva de crescimento, expansão, e já é uma referência internacional como hub de inovação também, né? Então, assim, cara, tudo isso é fundamentalmente essa visão de colaboração. E sobre essa ideia do protagonismo, é bem isso, cara. Eu realmente entendo que cada vez mais essas construções não podem ter autoria, né? Essa visão isso é um processo de design, inclusive, quando a gente olha, né? Mas é um processo de design coletivo, né? De construção, de cocriação, onde a autoria só prejudica, né? Quando tu começa a olhar e dizer, não, isso é coisa do César, ou isso é coisa do Marcelo, isso é coisa do, sei lá, do prefeito, do Aldi, né? Do Luiz Carlos ali, que é o nosso secretário de inovação nesse momento. Cara, isso tem que ser da sociedade, isso tem que ser, né? Quer dizer, quanto menos autoria, melhor. Quanto menos protagonismo de um ou de outro, melhor. Né? Mas eu vejo esse lance da energia, sabe? Tipo, nesse momento, por um bom tempo, tu era a pessoa que estava com a energia disponível para fazer. De repente, no teu movimento, a galera se juntou e Caldeira, e juntou, e aí foi, né? A coisa começa a girar sozinha, então, opa, não, né? E isso também é legal. A gente tem, em cada movimento desse, tu vai encontrar, né, as pessoas que mais articularam, que mais fizeram, né. É difícil tu falar do Caldeira ali, por exemplo, né, e eu tenho, sem falar, sei lá, de um cara que é o Marciano da Agibank, por exemplo, né, que é um cara que eu conheço pouco até, mas, cara, eu vi a energia do cara para botar aquilo ali de pé, sabe. Participei de várias discussões, mas é um cara que, cara, ele enxergou aquilo ali, e enxergou fazendo de um jeito diferente que ninguém via e aí juntou e conseguiu ter, mas foram depois está lá o Marco Valério, que é outro garoto que eu conheço assim, talentosíssimo, que veio para ser o CEO e botou uma energia, então aquilo ali aconteceu, né, a partir do talento de algumas pessoas, mas numa visão de construção realmente de colaboração de muita gente, né, olhando para aquilo como uma possibilidade de a gente poder se orgulhar de algo que a gente construiu e que é um grande hub, que, a gente olhava, ia para lá, para Florianópolis, olhava a CAT, né, que é o grande hub de inovação deles lá, e a gente voltava impressionado, cara, o Caldeira é muito maior, em pouquíssimo tempo, assim, diferente e... Desculpe, sincero. Aproveitando não, que colocou, né, a gente olhava lá para Santa Catarina, para Florianópolis, e via a coisa toda acontecendo, e não tinha aqui, pegar esse gancho só para ver a capa da Zero Hora de hoje, digital aqui, né? Não só Zero Hora, isso está em todos os portais, o resultado do censo, né, que saiu hoje, mas a gente estampa aqui o que é de Porto Alegre, que é o comum da Zero Hora. Então, Porto Alegre perde 76 mil moradores em 12 anos. Nós somos a capital do Sul aqui que mais perdeu gente, aliás, a única que perdeu, né? Então, a gente perdeu 5%, Florianópolis ganhou, parece que 12%, 15%, uma coisa assim, e Curitiba ganhou um pouquinho também, 5%, 6%, e nós perdemos. Né? Ou seja, 12 anos que não houve censo durante um tempão, a gente sente, mas 76 mil não é tanta gente assim. Cara, nós perdemos, né, pessoas, né, cara, para outras cidades, né? Florianópolis, então, acho que deve ter sido aqui mais tirou da gente. Então, esse trabalho de resgatar uma série de coisas e resgatar a confiança do povo aqui também, da gente gostar de morar aqui, de fazer coisas, não só falando de Porto Alegre, mas todas as cidades, né, das sociedades se mexerem e fazer com que aquela comunidade, aquela sociedade goste dali, tenha motivos para ficar isso está acontecendo.
Isso está acontecendo, né? A gente tem grandes conquistas assim nos últimos anos, né? Essa visão de Porto Alegre como um ecossistema de inovação, que eu digo que já é uma realidade, agora a gente só precisa criar a tese correta e fazer avançar nesse processo. Ele já nos cria uma condição interessante do ponto de vista de atratividade, e eu acho que hoje, certamente, a gente perdeu muito menos gente nesse ano que nos anos anteriores e assim por diante. Agora nós precisamos corrigir outras coisas, né, que não estão só na questão de construir estas conexões que juntaram tudo que estava desarticulado em favor de um ecossistema de inovação. A gente só vai realmente parar e segurar pessoas e, mais do que isso, atrair talentos, né, a partir do momento que a gente resolver, né, os problemas estruturantes da cidade, né, não como uma cidade que tem um ecossistema de inovação, mas como uma cidade que é boa de viver, que é uma cidade segura, que é uma cidade que tu consegue te deslocar com facilidade, que o transporte público funciona, que a saúde funciona, né, que forma a gente e cria oportunidade para essas pessoas, que consegue fazer com que a gente consiga, de alguma forma, incluir aí as pessoas de todos os territórios, enfim. Se a gente conseguir fazer isso, daí avançar nesse sentido, aí a gente vai ter não só um ecossistema de classe internacional, mas uma cidade de classe internacional, né? Que as pessoas vão querer morar aqui, vão querer vir para cá, vão querer estudar aqui, vão querer trabalhar aqui, sei lá. Como acontece hoje com Lisboa. Tem uma filha minha que faz parte dessa estatística aí, que foi morar em Lisboa, né? Foi estudar lá. Boa. Eu tenho mais uma questão aqui, que a gente já falou sobre vários assuntos, né? Falou sobre cidade, sobre empreendedorismo. Tu tocou um pouco no assunto do design como ferramenta ali para essa facilitação e tal. A gente tem uma pergunta sobre essa questão de pensar o futuro, né? Do design desse futuro. Então, já que a gente falou desse momento atual, já chegamos numa evolução desse ecossistema um pouco mais de inovação, de tecnologia. Como é que o design conecta como ferramenta aqui para a gente pensar esse futuro, e como é que vocês têm utilizado isso aí no Poa Inquieta, enfim, como é que tu entende o design como ferramenta para essa colaboração, assim? Bom, lógico, né, a gente aí está muito conectado com a cultura do design de alguma forma, né, e a essência do design não como forma, né, ou até como método, né, mas muito nessa ideia da utilização do pensamento criativo, né. A gente precisa encontrar soluções para problemas complexos dentro das questões da cidade. A gente pode ir para uma questão muito prática, por exemplo, sei lá, ligada a resíduos, por exemplo, né, que a gente produz na cidade, que precisa até questões complexas, como a que a gente vem falando aqui do transporte público, né, que precisa ser todo redesenhado. A gente tem um transporte público que foi desenhado nos anos 60, né, e depois foi sendo modificado e criou um ambiente caótico, assim, que ninguém entende como é que é o transporte público de Porto Alegre, né? Para onde vai o T12, né? O que é o Circular 4? Ninguém sabe, ninguém consegue explicar. Isso é uma coisa, é quase esquizofrênico, né? Sim. A cidade foi... 11, eu te diria todos os lugares. Daí, César, já aproveitando que tentou, porque isso fica, né? Ok, é possível, né, e a gente sabe, o uso do design para resolver problemas é uma ferramenta excelente, fantástica. Mas aí a gente pergunta assim, né? No caso de Porto Alegre, né? Falando de transporte como exemplo, algumas ações já estão sendo feitas, estão tentando, mas assim, como a gente consegue... Quais são as que estão sendo feitas que eu não sei? Exato, como é que a gente consegue vislumbrar isso, tocar, cara, olha, estão sendo feitas algumas coisas, né? O design vai entrar aqui, a gente vai conseguir ver que essas coisas estão acontecendo. Tem alguma forma que vocês encontraram para fazer isso? Não, o processo de design na forma mais básica e elementar, ela vai ser necessária, né? Até por acaso, ontem nós estávamos num workshop discutindo inclusão social produtiva com o secretário da prefeitura e mais alguns
alguns gestores da prefeitura e fazendo 2 workshops para discutir como é que a gente vai organizar recursos que vão vir do Banco Mundial para uma visão de aplicar, lógico, em situações de vulnerabilidade, né, um programa de inclusão, se chama de inclusão social produtiva, hoje é um conceito, né, bem conhecido. Então, não adianta só formar gente para ser pedreiro, para ser não sei o que, isso a gente já viu, todo mundo sabe que dá errado, né? Então, tu tem que fazer um processo todo, que é muito sistêmico, né? Território por território, para entender aquele território, entender o que ele pode fazer e como é que tu pode fazer um processo de inclusão produtiva, né? Então, é complexo, então tu tem que pensar, né, quais são exatamente essas pessoas, né, essas personas, para depois fazer um processo todo adaptado, que vai precisar das universidades, vai precisar dos coletivos, vai precisar de muita gente para poder fazer isso. Não é mais um processo simples. Então, está lá a prefeitura com seus principais gestores na Secretaria de Desenvolvimento Social, fazendo workshop, riscando parede, fazendo um processo de design para a construção disso. Quando a gente olha para o transporte público, para a gente aterrissar, né, bom, como é que a gente olha esse transporte público? A gente estava agora dizendo que é caótico e quase esquizofrênico e faz um projeto de cidade, né? Um projeto de transporte público para Porto Alegre. O cara pega uma folha em branco, esquece esse que tá ali. Esquece esse. Esse é monomodal, né? Com ônibus batendo lata no meio do dia e nos horários de pico lotado, corredores vazios, né? Eu moro aqui perto da Perimetal. A Perimetal tem um corredor maravilhoso unindo Zona Norte e Zona Sul vazio, né? E tu pega folha em branco e desenha um projeto de transporte público multimodal para tu resolver ao longo dos próximos 50 anos. É assim que tu faz. E olha para a solução ideal. 2, 3 linhas de metrô, mais não sei o quê, mais... Não precisa ter teleférico, que nem Medellín, né, que é uma solução criativa, nunca foi pensado como transporte público, e Medellín ousou fazer e está na 7ª linha de teleféricos, né, de metrocables, como eles chamam. Mas tem que pegar uma folha em branco, juntar as melhores cabeças da cidade e do mundo que falam em mobilidade e fazer um projeto. Sei lá, que nem o Jaime Lerner fez para a Orla, né? Tem que fazer um projeto de mobilidade. Onde é que está a origem e destino? Que tipo de transporte funciona? Onde é que estão as vias de acesso rápido e de concentração de demanda, que tu vai ter que botar os maiores modais, depois tu vai conectar com outros. E diz assim, esse aqui é o projeto. Tá, mas isso aqui leva 50 anos para fazer, exatamente. Agora vamos olhar para o que a gente tem, né? É as is. E como é que a gente migra para isso? E quanto que tu precisa? Isso não é um projeto de um prefeito, né? E aí tu tem que fazer isso. E aí tu tem que fazer isso e dizer, bom, mas vai levar 50 anos, mas eu tenho que criar condições para isso. E esses 50 anos vão chegar, aos 30, aos 20, e com 10 vai estar melhor que hoje, né? Com 20 vai estar melhor do que com 10. Esse é o difícil, né? E esse é o... Então tu tem que aprovar, né, um desenho, tu tem que buscar as melhores cabeças, encomendar isso e dizer, olha, é daqui que a gente vai, e o próximo prefeito que não honrar com isso, né, não vai ser reeleito, isso, né, e essa tem que ser a lógica. Então tem uma visão de temporalidade, de projeção de futuro, eu não posso pensar que isso é para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eu tenho que jogar isso para frente, eu tenho que fazer um pacto por isso, e eu tenho que começar a construir isso, e é muito fácil. É lógico que às vezes tu vai ter que criar receitas extratarifárias, por exemplo, no transporte público. Né? Então tu tem que cobrar estacionamento de tudo que é lugar da cidade, tu tem que cobrar do transporte privado, que, né, tem custos. Quanto custa abrir uma via? Quanto custa manter todas as vias para o transporte privado, né, andar de graça? Custa muito. O preço que a sociedade paga por isso é muito alto. Como todas as cidades do mundo fizeram, né, tu cria receitas extratarifárias do jeito que tu quiser para suportar esse desenvolvimento de 30, 40, 50 anos do mundo ideal do transporte público, né, e do sistema de mobilidade. Isso não é um governo que vai fazer, não é um prefeito, não é a sociedade. Uma hora
esse assunto está perto de chegar nesse momento que todo mundo vai dizer, peraí, chamem as melhores cabeças, vamos contratar vamos fazer esse desenho usando as melhores cabeças do mundo e né, e as melhores cabeças da nossa cidade para fazer esse projeto. E aí nós vamos construir ele ao longo talvez a gente não consiga ver, né? Eu provavelmente não vou ver isso, mas né, certamente a gente vai fazer... Seria um desejo, mas necessariamente talvez não aconteça, né? Mas vai estar lá. Não importa, se a gente vê uma parte desse processo todo sendo construído, se participar dele, começar a visão da inovação por si só, né? Quer dizer, a gente já tem elementos, já faz 5, 6, 7 anos que a gente está, 2015 eu voltei para Porto Alegre, a gente começou a discutir o Põe Quieta em 2016, 2017, isso também gerou outros movimentos, o Pacto Alegre de 2018 ali, cara, a gente já vê diferença na cidade, né? O que é a Orla do Guaíba, o que é esse movimento, o que é o Caldeira que a gente falou agora, né? Tudo são grandes ativos desse processo todo de construção, né? Coisas bem interessantes acontecendo, né? E se a gente quiser, quem estiver ouvindo a gente aqui, quiser saber mais o que está acontecendo, como está acontecendo, eventualmente participar de alguma forma, tem está nas redes sociais, está no site, tem... Redes sociais, por exemplo, do Põe Quietas, as redes sociais, Instagram especialmente, pô, manda um direct pelo Instagram ou um e-mail pelo site, responde ao formezinho ali do site e a gente vai conectar entre os grupos dos articuladores aí as pessoas que quiserem de alguma forma participar de forma mais ativa desse processo todo de construção. O Põe Quieta, ele é um ambiente mais caótico assim mesmo, né? A gente se reúne nas rodas de conversa, de 15 em 15 dias, tem uma roda de conversa aberta, né? É o melhor ambiente para sentir o que está rolando, os principais projetos. Agora a gente está muito focado nessa discussão de descentralização do pacto a partir de um projeto que se chama Territórios Inovadores. Tem um outro grande projeto que a gente está organizando, que é o que a gente chama de o Congresso Popular de Educação para a Cidadania. A gente vai para as periferias discutir cidadania, com atrações culturais intercalado com grandes rodas de conversa, discutindo cidadania em diferentes perspectivas, né? A questão ambiental, socioambiental, questão de inclusão, do racismo, né? Enfim, todas as formas, uma visão de direitos e de obrigações e de deveres que todo mundo tem que ter para viver, né? E construir uma cultura cidadã bacana e humanizar um pouco as relações que a gente tem, né? Para não terminar vivendo numa selva, né? É o que a gente às vezes caminha assim quando não tem essa visão de cidadania, né? E é isso, né? Tem como participar, sim. Os projetos estão andando, né? Dentro do Pacto Alegre hoje nos interessa muito, nós estamos muito presentes no Territórios Inovadores, que começa com um piloto no Morro da Cruz. Então a gente pretende transformar o território do Morro da Cruz, mas né, não é todo o Morro da Cruz, ali tem 70 mil pessoas, mais ou menos. Mas a região mais central do Morro da Cruz ela é o piloto de um projeto de transformação de territórios periféricos em Porto Alegre, que a gente conseguiu, inclusive, trazer como consultor, aí, e essa é uma conquista do Põe Quieta, assim, dentro do Pacto Alegre, o Santiago Uribe, que é um antropólogo, um cara incrível, amigo, assim, hoje, né, e é um cara que ele participou ativamente da transformação de Medellín, é hoje diretor do escritório de resiliência de Medellín, e participou também de transformação em outros locais do mundo, aí, hoje é um consultor para várias cidades no mundo, para essa visão de descentralização de transformação e de inovação, né, tendo uma experiência, inclusive, com Mandela na África do Sul, cara, cara é um gigante, assim, como um agente de transformação, né, e hoje é consultor nosso aí, formal, né, tem várias visitas agendadas para Porto Alegre nesse processo todo, dentro desse projeto aí, que são os territórios inovadores, né, e o Morro da Cruz é a primeira experiência que a gente vai começar imediatamente a trabalhar. Okay. Então, enfim, cara, lógico, a gente tangibiliza as coisas com projetos, né? Mas o processo de conversa, de discussão, todas as rodas de conversa, elas são muito importantes para ir criando
essa visão de cultura cidadã, de participativa. Em Porto Alegre tem uma a gente já falou disso, né, Moura, o Porto Alegre tem uma essência, né, e tem uma história, na verdade, de participação popular em construção, né, o Fórum Social Mundial, né, o orçamento participativo foram referências mundiais, né, nos anos 90 ali. E Medellín, inclusive, bebeu muito, né, em Porto Alegre. Eu e o Santiago conversávamos isso na última visita dele aqui, né, que é um ciclo que ele se realimenta, né. Agora, porque nós estamos bebendo em Medellín, a transformação de Medellín, mas Medellín, quando começou o seu processo de transformação, né, usou como referência vários projetos de Porto Alegre, e notadamente o orçamento participativo, né. Que legal. Então, só que tudo isso são processos, se não tiver inovação, né, o orçamento participativo é um belo exemplo de algo que foi completamente transformador, mas que não inovou, né, não se renovou. E aí se burocratizou, e aí foi perdendo, né, então a inovação não nos dá descanso, né, cara, tu não pode... E como parece que tu não pode acomodar. A gente vê em empresas, né, por que não vai ver em cidades? Essa coisa da inovação que está despontando, surge, aí depois ela descansa em cima desse aparente sucesso e tem uma queda, né? E acho que a Porto Alegre... E se burocratiza mesmo, né? Fica velho. Velho. E aí... É isso. E isso está muito baseado em pessoas, né? As pessoas que vão pegar o processo e continuar tocando, e essa ideia de que tem que ter gente que está chegando, jovem, para pegar e continuar o processo. Acho que essa faz parte desse processo todo, desse sistema, né? Como tu já usou várias vezes aqui, que não é algo estanque, é um sistema que está funcionando e funciona por tudo quanto é lugar. Ou seja, a alimentação tem que vir de todos os lugares para que tudo funcione bem. É isso. Então, eu acho que a gente tem evoluído, assim, como sociedade, tem evoluído nessa compreensão, né, essa visão sistêmica, o tempo, quer dizer, a gente tem que dar tempo para as coisas, né, mas a gente tem que ter os processos bem construídos, né, as conexões, os diálogos, né, essa visão colaborativa, ela tem que estar presente, tem que ter os seus espaços construídos, né, e os pactos servem muito para isso, os pactos sociais, especialmente, eles têm essa força, né? Muito bom. Que referências tu terias, assim, para dizer para nós de literatura, cinema, séries, sites, podcasts, seja lá o que for, onde as pessoas podem buscar mais informação a respeito desses temas todos que a gente tratou aqui agora? Tá, vou pegar primeiro as referências enfim, da literatura e autores que eu acho que me ajudaram muito nessa trajetória de compreensão, né, e dessa visão também sistêmica, desses modelos. Então, vou pegar na fonte aqui, né, então, pegar umas 3 ou 4 referências que para mim são quando a gente fala dessa visão da compreensão dos ecossistemas, e Humberto Maturana, né? Ops, tá aqui. Dá para ler aí, não? Dá para ler. Maturana e Varela, e especialmente este livro aqui, né? Qualquer coisa que vocês, né, forem buscar do Maturana vai valer a pena, mas a Árvore do Conhecimento talvez seja a melhor. Esse livro fez diferença para mim quando eu li há alguns anos atrás. Foi uma compreensão, talvez, muito... Ele chama isso de biologia cognitiva, mas é um jeito muito simples de explicar a visão dos ecossistemas. Isso me fez botar o nome, alguns anos atrás, do meu negócio como Ecosis, né, porque eu queria criar uma visão diferente, sistêmica para isso. Fez mudar o meu comportamento, que passou a ser completamente sistêmica nos negócios, nas construções, desses diálogos dentro da sociedade civil organizada e, enfim, dentro da academia. Hoje eu não consigo, sei lá, fazer nada que não seja dentro de uma visão onde a gente não tem essa compartimentalização de conhecimentos e que traga tudo para dentro do mesmo pote. Continuando com o Maturana ali, mais uma referência que também é super conhecida, mas do Fritjof Capra, Conexões Ocultas, né?
Então, essas duas referências para entender a visão sistêmica e ecossistêmica talvez sejam as melhores, né? Aí tem duas outras referências que são complementares, mas super importantes, já numa aterrissagem um pouco mais material, assim, né, da sociedade e tal. Sociedade em Rede do Castells, aí, que é outra referência super importante, né? E um outro cara, né, e é um autor americano, assim, que A Praça e a Torre, né, fala dessa visão das estruturas em rede e das estruturas centralizadas, né, hierárquicas, e explica ao longo da história, né, e faz desde o século XVI ali para frente, um apanhado de como a gente sempre viveu, né, numa dicotomia entre sociedades e estruturas em rede e estruturas hierarquizadas se debatendo, né, numa luta pelo poder global, assim, e é muito interessante entender isso. Então são referências que para mim foram muito importantes. Então, tanto Maturana quanto Capra, quanto Castells, ou o Niall Ferguson, que é esse cara aqui, né, também. Mas são todas referências muito, muito, muito importantes. Quando a gente vai para o mundo do cinema, né, enfim, talvez das séries aí, cara, uma série que eu adoro, que ela é super fácil e também aí sai um pouquinho dessa visão mais de autores acadêmicos, é Mad Men. Conta a história da propaganda desde final dos anos 50. Mad Men vem de Homens de Madison, Avenida Madison, em Nova York, né, que é onde nasceram as principais agências de propaganda. Eu acho essa série, até hoje, quase imbatível, assim, né? Acho incrível e me ajudou muito, porque sempre trabalhei um pouco na contracultura da propaganda também, né? Então, Mad Men é a dica de série. Pô, e de filme, cara? De filme, isso eu não tinha pensado, mas eu ficaria... A gente falou de design aqui, eu citaria um clássico para mim, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que para mim ele tem algumas cenas mágicas que explicam a origem do pensamento criativo e a origem, eu acho que para nós que somos de alguma forma do design aí, explica muito como é que o pensamento criativo iniciou lá, né, no início da humanidade, como é que ele transforma tudo até chegar na corrida espacial e continua transformando esse mundo que a gente vive, que é um mundo artificial, né? Tudo que a gente toca e vê foi transformado pelo homem e pelo pensamento criativo, né? Dificilmente a gente tem que fazer um esforço gigantesco, né, para se conectar com a natureza, com a natureza intocada, né? A gente tem que ir para a Patagônia, aqui no América do Sul, a gente tem que pegar um voo para a Patagônia para poder enxergar a natureza e fazer... Senão a gente vai estar sempre em conexão com algo que é artificial e que é transformado pelo homem e, de alguma forma, pelo pensamento criativo, né? Então, bom trazer 2001 até nessa época que a gente está falando de inteligência artificial, de ela se voltar contra o ser humano, uma série de coisas. Exatamente. Momento bom. Momento bom. E, assim, dos autores mais transformadores do momento, assim, daí eu sei que já estourou, mas o Rushkoff, que é esse cara que vem para o Fronteiras do Pensamento agora, ele vem agora, né? Em setembro ele vai estar aqui conosco. Para mim é o pensador desse momento que está mais na vanguarda, assim, e esse cara, ele é um cara que fala, ele fala que a gente teve a oportunidade, eu vivi isso nos anos 90, de resolver todos os problemas da humanidade com o advento da internet, né? Mudança de um paradigma tecnológico que podia ter feito, e que a gente fez tudo errado, né, cara? E hoje concentra um poder absurdo em 5 big techs, né? E o Rushkoff é a voz distoante o tempo todo, dizendo, cara, estamos indo para uma catástrofe, estamos indo para um abismo. E ele era um cara, né, deste meio, ele era o cara, né, da tecnologia nos anos 95, 6, 7, 8 ali. E aí daqui a pouco ele se dá conta que o processo está num caminho errado. E ele se vira contra esse processo, que ele chama da internet Wired, por causa da revista Wired, né? Ele sacaneia assim, ele chama também da internet Nasdaq, que é a internet por causa do negócio da internet que virou. Sim. Então esse cara vai estar no Fronteiras do Pensamento em setembro aqui, em Porto Alegre,
E ele é o cara, ele é essa voz distante dizendo, cara, agora nós estamos chegando aí com inteligência artificial e temos que, a chance agora é fazer tudo certo, regulamentar esta droga que vai chegar, porque isso vai, enfim, né, e tem que fazer tudo diferente do que a gente fez ali nos anos 90, início dos anos 2000, não soube regulamentar e fazer um bom uso, né, de um paradigma completamente transformador que ia resolver todos os nossos problemas. Não pode ser só mais uma ferramenta do capitalismo, né? Não, essa é a grande questão. Muito bom. É isso. Muito bom, meus amigos. Muito bom. Valeu mesmo, César. Obrigadão. Obrigado. Então, até a próxima. Foi ótimo. Aí, quando colabora junto, me convidar de novo, eu estou à disposição aí. Sem dúvida. Obrigado aí pelas trocas.